Tarde a todos, boa tarde a todos os membros de programas e residências de medicina intensiva do Brasil. Hoje, então, nós damos prosseguimento ao nosso Forme-Amib, ao nosso programa de formação de residência e de programas em medicina intensiva do Brasil. Hoje teremos dois convidados muito vinculados com a MIB, e hoje o nosso tema vai ser um tema de cardiointensivismo. Nós teremos o doutor Diego Nunes conosco, teremos também a doutora Lívia Melro, e fazendo a apresentação dessa sessão, a moderação, teremos também a Isabelle Machado. A Isabelle fez residência em terapia intensiva no Hospital Israelita Albert Einstein, ela é titulada pela MIB, bem como é membro do INOVA e do Comitê de Choque e Monitorização Hemodinâmica da MIB. Também é professora de pós-graduação em terapia intensiva do Einstein. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, muito obrigada. Um prazer estar aqui com todos vocês, auxiliando aí, moderando. Tenho certeza que vai ser uma excelente aula, compartilhando aí muito conhecimento. É isso, a gente que agradece. Antes de apresentar o Diego, que vai dar a primeira aula, eu gostaria de lembrar a todos vocês que a gente tem o chat e tem aqui a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem ir fazendo questionamentos durante a aula ali seja no chat, seja nas perguntas e respostas. Normalmente a gente espera o final de cada apresentação para fazer as perguntas. Então, ao final da apresentação do Diego, a gente faz as perguntas do Diego e a mesma forma a gente costuma fazer com o segundo palestrante, assim que a gente pretende atuar com a Lívia, gente, tá? Então, participem, a gente espera que vocês sejam bastante interativos ali com a gente no chat e na parte de perguntas e respostas. Dando um prosseguimento aqui, a gente vai começar então com o Diego, né? O Diego Silva Leite Nunes, ele é médico intensivista com residência no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, com titulação pela MIB. Ele é rotineiro da CTI, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também da equipe de transplante cardíaco e suporte circulatório ECMO VA do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, além de doutor em ciências médicas pela URGS. O Diego ficou com o primeiro tema de hoje à tarde, que é fisiopatologia do choque séptico. Desculpa, ato falho. Fisiopatologia do choque cardiogênico, né? Diego, É, tudo contigo. A gente peça aí que tenha ao redor de 30, não mais 40 minutos, para a gente também ter um tempo aí de perguntas, né? E eu espero, Diego, que também tu possa, se for possível, ficar até ao final da apresentação da Lívia, para daí todos nós podermos fazer um fechamento, se for possível, tanto melhor. Diego, tudo contigo agora, a apresentação é tua. Obrigado, Rafael. Primeiro, obrigado pelo convite de estar, só me confirmem se estão enxergando a apresentação, como no teste. Estão? Tá, ótimo. Obrigado pelo convite. Eh, e o susto, choque séptico agora. Mas que bom que eu posso estar podendo compartilhar alguma coisa desse conteúdo. Eh, eu trabalho com uma equipe no hospital junto com o Rafael, também no mesmo turno de rotina, e que tem essa peculiaridade de concentrar ali alguns devices de suporte mecânico e não que isso seja restrito à área que eu trabalho, os pacientes ficam por toda a CTI. Então, vamos tentar trazer aqui encomenda do que foi me passado, que é tratar da fisiopatologia do choque cardiogênico com vocês. Eu quero pegar um pointer aqui para facilitar minha apresentação. É, Já fui apresentado, esse é o roteiro que eu pensei em trabalhar aqui nesses 25, 30 minutos, ou 25 minutos, que foi mais ou menos o que eu programei a apresentação, que é relembrar alguns aspectos da anatomia e fisiologia do sistema circulatório, que são fundamentais para a gente entender não só o choque, mas como os devices funcionam. E a aula seguinte da doutora Lívia trata justamente de um device que a gente tem certa até relativa disponibilidade pelas UTIs para colocar, que é o balão intraórtico. Então, atrapalhar a definição de choque e lembrar que ela é uma definição que, durante muito tempo, assim como do choque séptico, né, a gente tinha bastante conflito de opiniões e entre os artigos, entre os ensaios, diferentes ah, definições, isso atrapalha um pouco comparar os ensaios e até caracterizar bem a população de choque séptico que vem sendo atribuído
causas de ausência de efeito em estudos que tratam principalmente da evidências de benefícios dos suportes mecânicos, né, em choque cardiogênico. A gente tem que trabalhar a causa, porque a causa é fundamental. De todo choque, a gente tratar a causa para que o mecanismo fisiopatológico seja cessado e o paciente, com o suporte, consiga entrar em curva de melhora. Então, tratar aspectos da fisiologia propriamente dita do choque cardiogênico, e rapidamente falar sobre manifestações clínicas e o princípio de droga vasoativa e dispositivos que a gente tem, que eu não vou me ater muito, apenas citá-los. Bom, a gente, quando trata de qualquer tipo de choque num assunto, a gente está falando de um sistema circulatório que tem a função de oxigenar o sangue dentro da circulação pulmonar e levar esse oxigênio até os tecidos mais periféricos, né, para que eu consiga manter metabolismo celular e vida celular. À medida que eu tenho a vida celular mantida, a célula funcionante, eu tenho o tecido funcionante, tenho os órgãos funcionantes. Então, quando a gente está falando do choque, a gente está falando de um comprometimento do sistema hemodinâmico, seja ele primariamente cardíaco ou não, mas que vai levar fundamentalmente a uma hipoperfusão de vários órgãos, né, por sua vez, vários tecidos, e a disfunção celular, que, se perpetuada, né, vai levar a uma resposta inflamatória sistêmica, e aí já um componente de choque, mesmo que ele tenha iniciado como um choque cardiogênico, já um choque com componente inflamatório distributivo, e nesse momento a gente já perdeu muito tempo do paciente e vai ficando difícil conseguir resgatá-lo, né? Alguns conceitos são importantes, né? A gente sempre tem um arco reflexo de que choque é igual a pressão baixa, né? O paciente hipotenso. A pressão o paciente realmente é um marcador clínico importante para eu definir que o paciente tem choque, mas a gente está falando no choque de fluxo, né, que depende de uma diferença de pressão entre o território arterial e o território venoso para que eu propicie o trânsito, né, do sangue oxigenado pelos capilares, dos capilares de volta ao coração direito, para ele ser reoxigenado e então voltar à circulação sistêmica e manter a oxigenação de tecidos e o metabolismo celular aeróbico, que é feito lá na mitocôndria e é o mais efetivo em produzir energia e manter a célula viva, né? E também resistência vascular sistêmica. Lembrando a importância da resistência ali na segunda lei que eu estou mostrando, né, que o fluxo, a resistência contribui na potência 4, né, para o fluxo. Então, pequenas alterações na resistência que acontecem pelo próprio mecanismo patológico do choque, ou modificações que vão acontecer quando a gente usa drogas que vão mexer na resistência vascular periférica, eu vou estar fazendo grandes alterações no fluxo, né? Então, o componente de trabalhar a resistência, ele é importante para a manutenção do fluxo durante a manutenção do paciente em choque, enquanto a gente corrige a causa base e interrompe o mecanismo fisiopatológico. Lembrando que dentro do território venoso, aqui vamos começar por esse gráfico, eu trabalho com circulação sistêmica bombeada pela câmara esquerda do coração, que trabalha com altas pressões, né? Por sua vez, demanda um coração com uma massa muscular maior para conseguir trabalhar contra uma pós-carga, né, maior de pressão arterial. Os vasos são musculares aqui, então eles têm um potencial grande de responder aos mediadores do sistema nervoso central, adrenalina, noradrenalina, né, no sentido de fazer vasoconstrição ou vasodilatação, dependendo da qual é a resposta do sistema nervoso central ao momento hemodinâmico do paciente, até que a gente passa por um período de baixa pressão nos capilares, em que ocorre a troca gasosa, que é fundamental, é aqui que está o cerne do nosso trabalho, conseguir fazer a mitocôndria respirar, ter a troca de oxigênio aqui, passa por um sistema venoso de baixa pressão, até que no sistema arterial pulmonar, a gente está trabalhando com pressões menores e, por sua vez, a massa do coração ela é menor. Então, o coração direito, ele por ter uma massa menor, ele responde mal a aumentos de pressão na artéria pulmonar, né, e tende a entrar em falência mais rápido, porque justamente e até a recuperação dele ser mais devagar, porque ele não tem uma massa tão preparada para lidar contra pressões agudamente elevadas, e como ele trabalha cronicamente com pressões baixas. Lembrando aqui que, se a gente olhar a secção transversal de todo esse sistema de artérias aqui, a gente vê que a secção transversal das artérias ela é pequena, então o grande componente de sangue ele está nos capilares e no território venoso, que é o grande guardador assim, do volume excedente que a gente tem, que pode ser estressado, recrutado no momento de baixo débito cardíaco como mecanismo de estímulo do coração para que ele aumente o débito cardíaco e se restabeleça o fluxo.
Bom, aqui a gente consegue mostrar uma foto, uma anatomia do coração, mostrando na seta aqui um infarto no ventrículo esquerdo, mas que a massa do ventrículo esquerdo ela é muito maior que a massa do ventrículo direito, então, portanto, o ventrículo direito é mais sensível a alterações de pressão de pós-carga. Então, do ponto de vista prático, assim, o paciente que tem corpo pulmonar agudo, né, se o paciente faz uma crise hipertensiva sistêmica, ele não necessariamente ele vai descompensar a função do coração, do ventrículo esquerdo, só em pressões muito elevadas, que ele vai levar a uma insuficiência cardíaca aguda e congestão pulmonar. Porém, um ventrículo direito, que depois de um tromboembolismo pulmonar, por exemplo, faz uma forte pulmonar aguda rapidamente, porque a capacidade desse ventrículo de responder ao aumento de força de ejeção, né, fração, aumento de débito, né, vai ser limitado porque ele trabalha com pressões mais baixas cronicamente, então a capacidade de resposta dele de volume sistólico é menor. Bom, mas a gente tem que lembrar que quando a gente está trabalhando no choque, isso aqui é um conceito que vale para qualquer choque, não só para choque cardiogênico, que a gente quer manter esse sistema aqui, né? Eu preciso oxidar, ou seja, eu preciso queimar proteína, carboidrato e lipídio lá na célula, né? Isso acontece dentro da mitocôndria, é dependente de oxigênio, para então produzir a molécula de ATP para que haja vida celular, né? Transporte iônico, contração muscular, síntese de molécula, divisão celular, crescimento, síntese de proteína. Então, eu consumo essa energia que está numa ligação de fósforo, né, junto com ADP, com ATP, com ADP, ADP ou MP, né, e então eu volto lá para oxidar. Isso depende de oxigênio. Se eu não tenho oxigênio para a mitocôndria funcionar, vai restar para mim, né, aqui só mostrando que essa reação é uma reação que depende de oxigênio para produzir energia, ela acontece no ciclo de Krebs da mitocôndria, mas quando eu não tenho, eu tenho hipoperfusão tecidual, né, o choque, ele é definido por hipoperfusão tecidual. Deixa eu ver se eu perdi aqui. Exatamente, né? Vou só pular aqui para essa slide que ficou invertida. Uh, a falta de oxigênio, justamente pelo comprometimento de fluxo sanguíneo, né, vai levar a uma interrupção da função da mitocôndria, então o ciclo de Krebs não vai funcionar e vai sobrar para a célula apenas a primeira etapa do consumo de glicose, que é a glicólise, ou seja, a glicólise produzindo piruvato. O piruvato deveria entrar na mitocôndria para sofrer a cadeia respiratória e produzir uma quantidade muito maior e muito mais eficiente de ATP e de energia. Mas isso não acontece no choque, justamente porque falta oxigênio, a mitocôndria não vai ter como trabalhar, o piruvato se acumula dentro do citoplasma e por um princípio de equilíbrio de reação, a glicólise vai naturalmente parar. A glicólise parando, embora ela produza pouca energia, pouco ATP, ela é a única fonte de sobrevivência da célula durante o choque, porque ela não depende de oxigênio. Então, o corpo, sabidamente, né, ele transforma o piruvato em lactato. O lactato, ao contrário do piruvato, né, ele atravessa a barreira celular, na membrana celular, cai na corrente sanguínea e por isso ele é um marcador de choque que a gente usa na prática clínica, mostrando que a célula está em sofrimento por falta de oxigênio. À medida que eu resolvo esse problema, o lactato volta à condição de piruvato aqui, a glicólise continua, e ele consegue o piruvato entrar lá na mitocôndria, sofrer a cadeia respiratória, e aí o lactato naturalmente vai caindo lá na circulação sanguínea, é um parâmetro de melhora de choque. Por isso, quando a gente fala de conceito de choque, a gente está falando de hiperperfusão e hipóxia tecidual. E no choque cardiogênico, ele é definido como a hipoperfusão sistêmica, levando à hipóxia tecidual, decorrente do mau funcionamento da bomba cardíaca, seja por uma causa do músculo, como a gente vai ver, ou por uma causa externa, como uma compressão extrínseca no tamponamento, um corpo pulmonar agudo, que levou a um aumento agudo de pós-carga do ventrículo direito, né? Ou uma condição arrítmica, tóxica, por exemplo, lá do miocárdio, em que a correção vai ter um outro mecanismo, né, que não a compensação clínica apenas. Agora, se esse choque se mantém, se essa perfusão segue acontecendo, né, o ATP ele vai ser reduzido a ADP, adenosina difosfato, depois monofosfato, até que ele vire uma molécula sozinha de adenosina, que por sua vez atravessa a barreira a membrana celular e vai ser convertida a ácido úrico lá no sangue. Só que a capacidade da célula, mesmo restabelecendo o choque, né, restabelecendo o fluxo, perdão, e revertendo o choque, a capacidade de produzir adenosina ela é limitada. Ela se restabelece numa taxa de 2% por hora na célula, em média. O que vai acontecer? Mesmo que eu restabeleça o fluxo, se eu perdi tempo, né, a célula não vai conseguir ter tempo suficiente para conseguir se restabelecer e leva à morte celular. E esse é o mecanismo do choque refratário, motivo pelo qual muitas vezes, mesmo
melhorando parâmetros lá de hemodinâmica, em que eu vou olhar uma pressão melhor no paciente, né? Uma temperatura já melhor, porque ele está mais perfundido. Mesmo assim, muitos tecidos já morreram e começa, pela morte celular, a desencadear uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? Pela reação inflamatória de células que vão morrendo e às vezes se torna impossível de resgatar porque o dano tecidual e orgânico já é muito grande. Portanto, tempo, assim como no choque séptico, no choque cardiogênico, isso também é importante. A gente não pode deixar para passar aquele Swan-Ganz depois do almoço. A gente não pode deixar de reavaliar aquele paciente depois de meia hora que eu fiz uma alteração de droga vasoativa, um manejo folêmico, tirando volume ou dando volume, dependendo da minha avaliação hemodinâmica. É um paciente que demanda ficar do lado, assim como o paciente com choque séptico, eu tenho que intervir e ficar do lado dele, né? Por isso que talvez aí os estudos que mostraram que ter um time de choque na instituição melhora a sobrevida do paciente, não necessariamente que as pessoas do time de choque são melhores ou não, mas só porque elas conseguem ficar dedicadas a um caso que realmente é complexo, que às vezes demanda recursos que estão fora da UTI, por exemplo, como no choque cardiogênico por infarto, a hemodinâmica, né? Já a definição de choque cardiogênico aqui, ela, vocês podem ver pela data, assim, isso, como eu já disse antes, uma tentativa de padronizar, porque os estudos vão levando pequenas diferenças entre as definições, o que acaba gerando uma dificuldade de comparar os estudos entre eles, de fazer meta-análise, ou até mesmo de comparar um resultado e extrapolar o resultado para a prática no dia a dia, né? Então, essa força de trabalho aqui tentou trazer definições, por hora, em alguns momentos até da publicação arbitrárias, né, mas que tentam padronizar, então, para que a gente faça estudos mais padronizados e possa trabalhar aí as potenciais dificuldades de mostrar resultado nos estudos, principalmente nos que têm devices mecânicos, né? Então, a definição de choque, né, seria o choque cardiogênico resulta de uma alteração clínica e bioquímica que vai levar à hipoperfusão tecidual. Do ponto de vista prático, na clínica, né, o que que ela vai definir, né? É uma desordem cardíaca que vai levar uma pressão arterial sistólica menor que 90 pelo período de pelo menos 30 minutos, né? Ou necessidade de vasopressores inotrópicos ou suporte mecânico para manter essa pressão, né? De 90 milímetros de mercúrio, com evidência de hipoperfusão. Então, ele salienta ali a evidência de hipoperfusão. Quando a gente vai para definições alternativas, assim, né, a gente tem aspectos importantes para ver. Então, já traz parâmetros aqui hemodinâmicos, até para guiar, por exemplo, inclusões em estudos, mas que também nos servem para a prática clínica, né, que é um índice cardíaco menos que 2,2 litros, né, minuto por metro quadrado. A presença de hiperfusão mostrada pelo lactato, ou perda da função renal ou ligúrica, ou a injúria hepática aguda por aumento de TGP, extremidades frias ou alteração do estado mental do paciente por hipofluxo cerebral. Agora, eu chamo a atenção aqui, às vezes a gente não usa tanto na prática, mas o Motley Score pode ajudar isso, né, que mostra a hipoperfusão do paciente, foi citado ali também na definição, que a gente pode graduar e avaliar até a evolução para melhor ou piora do choque. Ainda dentro das definições aqui, eu chamo a atenção para essa, né, a presença do choque com hipoperfusão, né, o choque cardiogênico, com débito cardíaco baixo, com resistência vascular periférica aumentada, mas que eu tenho a pressão sistólica maior que 90, maior ou igual a 90, né, sem uso de vasopressores, ou seja, o paciente mantém a pressão, mas ele tem evidência de hipoperfusão e isso também caracteriza choque, porque é hipoperfusão e tem influência prognóstica, né, desde que tenha má perfusão, alguns critérios de má perfusão. Aqui, olhando a visão geral do choque, né, não só o choque cardiogênico, mas foi estudo com levantamento conduzido em UTIs cardíacas, né, por sua vez, a maior parte dos choques aqui eram cardiogênicos, que ele classificou o choque com hipotensão somente, né, a hipotensão isolada, a hipotensão e hipoperfusão. E aqui na lateral, né, ele mostra o prognóstico disso, ou seja, quem não tem nenhuma alteração, nem hipoperfusão, nem hipotensão, tem uma mortalidade. Quem tem hipotensão isolada tem uma mortalidade, mas quem tem hipoperfusão isolada tem uma mortalidade maior do que o hipotenso, né? E quem tem as duas coisas, consequentemente, tem uma mortalidade, tanto hipotensão e mais sinais de hipoperfusão, tem mortalidade maior. E aí, quando a gente vai aqui para o choque cardiogênico, né? Esse dado é importante. Aqui é um levantamento no shock trial, né, de pacientes com choque cardiogênico, em que 83% se apresentam com hipotensão mais hipoperfusão, 7% apenas hipotenso sem sinal de hipoperfusão e 4,6% deles com ausência de hipotensão mais hipoperfusão e com marcada mortalidade se comparado aos hipotensos.
Falando rapidamente da epidemiologia, 81% de choques cardiogênicos, isso varia conforme o tipo de UTI, de hospital, né? Se é um lugar que trabalha mais ciência cardíaca, consequentemente vai ter essa estatística diferente, 81% é de síndrome coronariana aguda, 28% origem não isquêmica e 18% de origem isquêmica sem síndrome coronariana aguda, né? Já com os pacientes com síndrome coronariana aguda, 15% vão se apresentar com choque, com uma mortalidade hospitalar de 40% e uma mortalidade em 12 meses aí de 60%, né? Aqui são as principais causas, né? Doenças valvares, tamponamento pericárdico, o infarto, né? Sendo aí, na maioria dos lugares, o principal. Obstrução ao fluxo de saída do ventrículo esquerdo, Takotsubo, pós-pericardiotomia, arritmias, sepsis, aí, uma miocardiopatia séptica, né? Decorrente de choque séptico e tumores por obstrução ou compressão do coração. Mas como é que acontece, então, já que a encomenda é a fisiopatologia, a sequência, né? Como é que isso acontece no corpo da gente? Primeiro, fisiologicamente, vão existir pessoas mais bem respondedoras ao aumento de volemia para aumento de débito cardíaco e pacientes que não são tão respondedores por ter menos condicionamento cardíaco. Mas a resposta a qualquer queda do débito cardíaco, né, vai ser imediatamente uma queda da pressão, porque pressão arterial é débito cardíaco vezes, né, resistência vascular periférica. Se cai o débito diretamente proporcional, é a variável, vai cair também a pressão. Isso gera uma resposta, uma detecção por barorreceptores, né? E vão mostrar para nós, vão dizer para o corpo que a pressão caiu e a gente tem que se restabelecer isso, porque senão vai comprometer a perfusão, né? A ativação do sistema nervoso central é a primeira, né, através de barorreceptores que libera mediador, adrenalina, noradrenalina, que vai ter esse efeito, vasoconstrição arterial, por sua vez, aumento da resistência vascular periférica e, por isso, aumento da pressão. Vasoconstrição venosa, então mobilizar aquele recurso todo de volemia que está no território venoso, como eu mostrei lá no início, para aumentar o retorno venoso para o coração, e à medida que o coração é respondedor, ali como no gráfico que a gente está vendo, né, aumento da pressão arterial direita, eu vou aumentar meu débito cardíaco, tão mais eu tiver um bom condicionamento, um bom coração funcionante, né? O aumento da frequência cardíaca, né? Que aumentando a frequência cardíaca é o aumento do débito cardíaco e aumento da contratilidade com efeito inotrópico aí da resposta, ah, ah, dessa primeira resposta imediata, né? Então, tem um aumento do débito cardíaco e mantém meu fluxo. Bom, mas eu tenho mecanismos mais tardios que vão acontecer ao longo do tempo, que é a redistribuição do fluxo sanguíneo, a contração da arteríola aferente do rim, diminui a perfusão renal. Então, prioriza-se a circulação para os órgãos, né, vitais, e contraindo a arteríola aferente do rim, eu vou ter diminuição do fluxo renal, consequentemente, retenção de água pelo rim, que eu vou urinar menos, e vou aumentar meu volume, né? Aumentando o volume circulante, eu vou aumentar o retorno venoso e vou tender a ter, dentro de limites fisiológicos aí, até entrar em choque, quando esse limite acabar, aumento do débito cardíaco. E ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai fazer a liberação de renina, que diminui o fluxo renal, né? Ele converte a angiotensina a angiotensina 2 e aumentando a liberação de aldosterona, e os efeitos aí vão ser vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica, por sua vez, aumentando essa resistência, eu melhoro o meu retorno venoso, estimulo meu débito cardíaco, secreção de hormônio antidiurético, né, estímulo de sede antes do paciente chegar lá na UTI, retenção de sódio e água pelos rins e aumento da volemia para aumentar o retorno venoso. Isso a médio prazo aumenta meu débito cardíaco. Mas esse sistema não é perfeito e ele pode dar errado, como dá, e os pacientes chegam lá para nós. Então, dividindo aqui entre curto, médio prazo e longo prazo, é isso que aconteceria, isso mostrando um paciente com insuficiência cardíaca, essa evolução, ou mecanismo fisiológico, né? Mas chega um ponto, né, em que esse aumento de volemia, né, se torna não mais respondedor. Isso aqui é a curva de Frank-Starling, ou seja, o paciente vai retendo o líquido, né, vai remobilizando o volume que está retido no sistema venoso, aumentando a pré-carga do ventrículo e aumenta, de fato, o débito cardíaco. Quando isso entra em desequilíbrio, né, mesmo o débito não será suficiente, eu vou manter esses mecanismos de retenção e de mobilização de sangue do sistema venoso lá e aumento da resistência vascular periférica, mas isso não vai ser suficiente, o paciente começa a diminuir o débito cardíaco dele e entrar em choque ou piorar o estado de choque dele, então, quando ele se apresenta para nós. Bom, daí então é um mecanismo de espiral negativa, né? A coisa só piora, né? O tempo de hipoperfusão tecidual vai levando morte celular, né? E a morte celular vai desencadeando resposta inflamatória, porque há produtos celulares mortos que vão estimulando o sistema imune,
né, a liberar mediadores inflamatórios, né? O produto final dessa CIR vai ser a liberação de óxido nítrico, vasodilatação, então aquele mecanismo compensatório que eu tinha de aumentar a resistência periférica para aumentar a pressão, retorno venoso, enfim, vou perder, reduzindo a resposta fisiológica na manutenção da pressão arterial. Essa redução vai reduzir o retorno venoso, consequentemente o débito cardíaco, sendo a pressão um produto do débito pela resistência, a pressão cai mais, o paciente faz hipotensão, a hipotensão piora a perfusão coronariana, as coronárias se alimentam na diástole, caindo a pressão sistólica e a diastólica. Eu amplifico a piora da frequência cardíaca porque eu diminuo o fluxo coronariano, alimento menos esse coração e, consequentemente, ele vai ter aí piora da função e esse mecanismo de feedback positivo aí da piora, né, essa espiral negativa continua. Mostrando aqui essa figura da fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio, né, quando eu tenho a isquemia cardíaca, né, eu tenho um comprometimento da parede do ventrículo, aqui foi ventrículo esquerdo, o paciente diminui, faz todo o mecanismo que a gente acabou de explicar, diminui o débito cardíaco, vai mobilizar aí, vai aumentar a resistência vascular periférica, vai mobilizar o retorno venoso. Uh, não necessariamente isso vai ser benéfico, porque ele vai entrar num processo, como eu mostrei, de piora, né? Por não conseguir compensar agudamente isso, ele entrou em choque, portanto. E esse aumento de líquido com o ventrículo esquerdo não respondendo, vai represar líquido no território pulmonar. Esse represamento de líquido no território pulmonar vai levar a edema pulmonar e essa hipoxemia, né, sistêmica vai piorar ainda mais a hipoxemia coronariana, que já está obstruída, essa coronária já obstruída lá. E de novo, um mecanismo de retroalimentação positiva aí, piorando o choque. Lembrando aqui, isso é importante dizer, a gente tem shock trial e evidência robusta, que o tratamento da desobstrução do vaso culpado é o tratamento modificador do prognóstico de choque cardiogênico por infarto do miocárdio. A gente tem que dar o suporte para o paciente, mas tem que ir atrás de buscar o vaso culpado e abrir ele, senão a gente não age na causa e pode não funcionar tudo. Por mais que a gente dê o suporte, eu não vou mudar a história natural e a mortalidade do choque cardiogênico. Aqui mostrando apenas assim, dentro do infarto, né, que esse mecanismo de redução do débito cardíaco, né, vai levar tanto a doença, tanto a disfunção microcirculatória, né, mas que, em suma, né, vai afetar a perfusão de vários órgãos, né, isso vai levar a mais resposta inflamatória, né, e, consequentemente, vasodilatação, piora da hipoxemia, como eu falei, né, por fluxo coronariano ruim. Bom, isso eu demonstrei ali com disfunção do ventrículo esquerdo, mas a gente também pode ter uma disfunção de ventrículo direito, né? A incidência de uma desfalência de ventrículo direito isolada, ela é de em torno de 5%, e a disfunção biventricular, 38%, e as causas mais comuns seriam infarto de ventrículo direito, que é comum em pacientes mais jovens, geralmente por lesão única, né? E se apresenta com choque precoce ou corte pulmonar agudo por tromboembolismo pulmonar, né? Como é que vai funcionar? A isquemia e disfunção sistólica do ventrículo direito. O ventrículo direito, lembrando que eu mostrei para vocês, é uma câmara fina, que ela é dependente de um volume adequado, pressão de enchimento baixa e pós-carga mínima para que ela funcione, né? A isquemia reduz a capacidade da contração na sístole, reduz o débito cardíaco do ventrículo direito, e lembrando, o ventrículo direito existe para a circulação pulmonar e alimentar o ventrículo esquerdo, porque senão, por falta de débito do ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo não vai encher, consequentemente, eu não vou ter circulação sistêmica, vou ter hipotensão e choque circulatório. Esse aumento abrupto da pressão, né, do ventrículo e volume do ventrículo direito leva a uma perda de contratilidade, aumento da pressão telediastólica do ventrículo direito, aumento do volume diastólico, né? Isso leva há uma perda da interdependência entre os dois ventrículos, né, em que o ventrículo direito não consegue alimentar o ventrículo esquerdo. O septo pela câmara direita está aumentado, ele vai acabar se deslocando e diminuindo ainda mais o tamanho da câmara esquerda, que vai ter mais dificuldade para encher e, por sua vez, ejeta menos sangue na circulação sistêmica e eu vou ter, então, menos débito cardíaco e, por sua vez, hipoperfusão, né? Aqui só um mecanismo no tamponamento cardíaco, mostrando um ecocardio aqui, em ver o derrame pericárdico, aumentando a pressão em torno do coração. O ventrículo esquerdo se segura bem porque a massa muscular dele é maior, mas o direito tem uma parede fininha, ele acaba diminuindo o tamanho, enchendo menos. Se ele enche menos, ele ejeta menos sangue para o ventrículo esquerdo e, consequentemente, menos débito menos débito da circulação sistêmica. Bom,
Na avaliação clínica beira-leito, né, a gente tem opções para identificar o choque, né? Seja a história clínica, história de dor precordial, paciente tinha insuficiência cardíaca prévia ou não. No exame físico, eu vou identificar a hipotensão, mas lembrando que nem todo paciente vai ter hipotensão, pode ter só sinais de má perfusão, tempo de enchimento capilar, frequência cardíaca aumentada ou até uma arritmia, né, um pulso arrítmico, uma escopia mostrando um ataque, uma arritmia potencialmente causadora de redução do débito cardíaco, né, turgência jugular em caso de falência de ventrículo direito, né, edema, idem, né? Temperatura da pele, ausculta cardíaca com B3, congestão, né? Em caso de doença do ventrículo esquerdo, né? Congestão pulmonar. Mas eu tenho vários métodos para usar beira-leito, né? Como ecocardiografia, né? Não preciso saber fazer todas as medidas, mas pelo menos olhar o padrão contrátil e me identificar se eu tenho desvio de septo intraventricular, se eu tenho o ventrículo direito que está colapsado com derrame pleural, se eu consigo fazer uma medida de VTI, ótimo, isso ajuda mais ainda. Eu ver que o coração não está batendo bem já me chama atenção, ou que ele tem uma boa contratividade, me exclui, por exemplo, choque cardiogênico. Focos para ver congestão pulmonar, né? Eletro de duas derivações, não infrequente a gente recebe paciente com choque cardiogênico, em que o eletro se perdeu ou até se esqueceu de fazer. Raio-x de tórax, acesso venoso central para eu ver a PVC, né? Aqui ela é importante, embora a gente não use ela como gol para ressuscitação volêmica no choque séptico, por exemplo. Catéter de Swan-Ganz, né? Passar ele, medir ele e usar ele para monitorar. E o monitoramento de débitos cardíacos, método minimamente invasivo, Vigileu, por exemplo, que a gente tiver disponibilidade. Eu preciso classificar o choque, né? Tem um valor muito grande para estudo isso, mas também para definir, por exemplo, progressões, né? Se o paciente vem piorando e eu vou pensar em outras alternativas, ou se ele vem melhorando. A classificação usada, que já foi modificada algumas vezes, é a SCAI, que vai desde A, um paciente em risco de piora, passa pelo paciente hipotenso, mas sem hipoperfusão na B, paciente hipotenso com hipoperfusão na C, né? E o paciente deteriorando apesar das medidas e o paciente evoluindo mal no E, né, apesar do suporte máximo, né. E é importante definir, né, no choque cardiogênico por o que que ele é causado, né? A maioria por infarto, um infarto agudo do miocárdio, eu vou ter um infarto com supra de ST e sem supra de ST, um infarto, o choque cardiogênico que vem de um paciente com uma doença cardíaca prévia, que já tem insuficiência cardíaca, e aqui se especula que a gente deve definir se é um choque cardiogênico de uma insuficiência cardíaca recém-diagnosticada ou de uma descompensação, apesar de que nas séries aí se critica de que essa divisão entre a Coulton chronic, né, ou seja, uma agudização de uma doença cardíaca prévia ou uma insuficiência cardíaca aguda ali, não isquêmica, no caso, a isquêmica é a classificação anterior, né, não teria influência prognóstica na prática, né? Isso ainda é fruto de debate. A secundária, por outra causa, né? Por exemplo, arritmia, pericardite, né? Uma causa não isquêmica e também não é doença do músculo, né? Em si, né? Músculo cardíaco, e a pós-pericardiotomia, pela característica peculiar dela, que ainda tem a CIS da inflamação, não infrequente, o paciente vem com baixo débito, mais vasodilatação sistêmica. E também lembrar que a gente pode ter apenas disfunção do ventrículo esquerdo, só do direito, que é mais raro, ou biventricular, né? Paciente em pós-parada, que tem o stanning, né, da parada, pacientes com miocardite, Takotsubo, por exemplo, que eu vou dar suporte para ele, né, que eu não tenho um tratamento específico, e ainda o choque misto, né, que é quando o paciente evolui por muito tempo com choque cardiogênico e acaba fazendo uma CIRS sobreposta e um choque distributivo, ou aí no choque séptico que evoluiu com disfunção cardíaca. Né? Só para mostrar que na insuficiência cardíaca alguns conceitos ainda são fruto de debate, né? Se acredita que precisa da fração de ejeção para definir o paciente como tendo insuficiência cardíaca ou não, ou principalmente essa definição de choque de descompensação em cima de doença prévia ou descompensação aguda, se isso faz alguma diferença, né? E lembrando que quando o choque é cardiogênico, lembrando lá que no choque cardiogênico por infarto, a desobstruir o vaso culpado é uma prioridade. No choque cardiogênico por uma descompensação de insuficiência cardíaca aguda, eu preciso identificar o fator que descompensou, fazer a classificação fenotípica, que é aquele clássico seco e quente, quente e úmido, frio e úmido, né? E o paciente gelado e úmido, né? Porque dependendo do que eu encontrei, eu vou ter uma prioridade de diminuir a volemia dele, usar diurético ou diálise, ou melhorar a perfusão com inotrópicos, né?
e tratar, checar a resposta, né, e ver a evolução. Rapidamente, do 3 slides aqui para as drogas, né, que a gente usa, apenas um review. Essa revisão é muito boa, assim, para tirar um verniz, assim, em relação às drogas que a gente usa. No choque cardiogênico, a gente vai usar inotrópico, e quando o paciente é hipotenso, vai usar vasopressor. O vasopressor de escolha, de forma geral, assim, é a norepinefrina, né, por esse efeito, para aumentar a contratilidade, né, apesar de fazer vasoconstrição, né, ela aumenta a contratilidade e isso melhora a função cardíaca. Lembrar que pacientes que têm aumento da pressão, da resistência vascular pulmonar, seja por um corpo pulmonar agudo ou porque já tem hipertensão pulmonar crônica, ela acaba ficando em xeque como de preferência, apesar de estar aí descrita como ser a droga de preferência, e talvez a vasopressina, por não interferir, não aumentar a resistência vascular pulmonar, seja ideal. A epinefrina em si, a gente deve evitar no choque cardiogênico com paciente com infarto, por aumentar o consumo miocárdico, e quando necessário, o inotropismo, né? A dobutamina, né? E, se necessário, ainda vasopressor, associação dobutamina com noradrenalina, é a preferência. Lembrando que a gente tem poucos estudos assim ensaiando, né, essas associações de vasopressores, e acaba que vai muito da medida dos Swan-Ganz que a gente faz, do momento clínico de cada paciente. Não infrequente, a gente tem quase todas essas drogas ligadas ali no paciente, vai aumentando, diminuindo, ligando, desligando, conforme o momento hemodinâmico que ele vai vivendo. Em relação à dobutamina e milrinone, né, se a gente teria preferência em alguma delas, levosimedan para o paciente que vai usar pela meia-vida longa já em fase de ambulatório ou até de enfermaria, mas entre a dobutamina e milrinone, o que a gente acaba preferindo em relação a uma outra, a dobutamina é a primeira, né, se o paciente tem hipertensão pulmonar ou se ele, a gente acaba preferindo milrinone, e se ele tem aí função renal prejudicada, acaba preferindo a dobutamina em função da meia-vida da mirrinone ser afetada pela perda de função renal. E no suporte mecânico, a doutora Lívia vai falar agora, né, do balão intraórtico, né, que é um dispositivo que fica na aorta e infla e desinfla, melhorando, ou seja, ele infla na diástole, portanto, ele melhora a perfusão coronariana para aumentar a pressão diastólica, que é a pressão de perfusão da coronária, né, e desinfla na sístole, o que melhora um pouco o débito do paciente, mas não é um dispositivo de assistência a débito per se, né? Em contraindicado em paciente com insuficiência aórtica, né? Justamente por ser um balão que, se tiver insuficiência aórtica, ele pode piorar aí a insuficiência aórtica do paciente, né? O Impella, né? Que seria o de escolhas, a gente quando tem disponível ele, né, que fica transvalvar aqui numa válvula pulmonar e que vai retirar sangue do ventrículo e jogar na artéria imediatamente adiante. Pode ter a mesma coisa aqui no ventrículo esquerdo, que no caso está posicionado no ventrículo direito. E por sua vez, Tenderheart eu não falei, porque a gente não tem no Brasil, até onde eu sei, e o ECMO, sim, que é o dispositivo que além de ele retira o sangue do sistema venoso, ou bombeia, oxigena e devolve no sistema arterial. Portanto, ele é um dispositivo de assistência circulatória e ainda oxigenação. Bom, a mensagem que eu queria deixar é que fazer o diagnóstico diferencial do choque e buscar a causa são aspectos fundamentais para o sucesso do tratamento. Eu tratar um paciente com choque séptico como se fosse cardiogênico e tratar um cardiogênico principalmente como se fosse séptico e não pesquisar a disfunção cardíaca no paciente chocado, eu posso estar correndo o risco de, com o tratamento, piorar o estado dele, né? É isso então, obrigado. Não sei se eu fiquei no tempo, espero que sim. Ficou, estamos dentro do tempo ainda. Queria agradecer, doutor Diego, pela ótima aula. Aqui no chat a gente não tem ainda nenhuma pergunta, mas se alguém quiser fazer também, se o doutor Diego puder continuar, qualquer coisa a gente responde no final da aula. Vou continuar e vou dar seguimento à aula da doutora Lívia, só para a gente não perder e atrasar muito tempo. A doutora Lívia, ela é uma médica intensivista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é coordenadora da UTI da Unifesp. Ela vai dar uma aula sobre aspectos práticos do balão intraórtico. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda. Eu agradeço aí a disponibilidade. Obrigada aí pelo convite, pela introdução aí sobre a aula.
Eu preparei uma aula para a gente falar de aspectos bem práticos, assim, da contrapulsação, e são dúvidas que todo mundo traz aí no dia a dia, do manejo dos pacientes, desde a passagem, das principais complicações, dos ajustes principais, que eu acho que talvez seja a parte mais complexa, mais indigesta, digamos assim, né, do balão intraórtico, e quais são os pacientes que eu acho que, depois dos estudos que a gente tem, que eu acho que ainda vale a pena utilizar o balão intraórtico como um suporte mecânico extracorpóreo, como o Diego bem falou, né? Ele é um suporte mecânico pouco robusto no sentido de quanto de fluxo que ele dá. Então, a gente tem que escolher exatamente quem são os pacientes que talvez se beneficiem sem atrasar o tratamento dos doentes, tá bom? Então, eu queria começar falando sobre aspectos bem simples, assim, do dia a dia, que é a escolha de material, né? Então, que tipo de paciente, quando a gente pensa no doente que a gente vai usar o balão intráustico, como que a gente escolhe que tipo de balão que a gente vai usar? Bom, aspectos importantes que a gente tem é pensar sobre compatibilidade de consoles. Eu digo isso porque existem alguns, a maior parte dos serviços, ele compra um descartável que é compatível com o console que tem disponível naquele hospital. Mas, às vezes, você tem mais de um console disponível de hospital, de marcas diferentes, e, às vezes, como coisas que já aconteceram comigo, por exemplo, eu ir buscar um paciente que está num hospital para levar para outro hospital, e aí eu precisar fazer troca de console sem saber com qual material esse paciente tá. Então, assim como a ECMO, por exemplo, que a gente tem materiais descartáveis que encaixam num console específico, né, numa máquina específica, o balão hidráulico é mais ou menos semelhante também, tá bom? Então, a gente tem dispositivos que são compatíveis com aquele console. Existem alguns que têm até um adaptador para você conseguir encaixar, né, para você usar outro material que não é daquele console, mas na prática você tem que entender sobre a compatibilidade desse material, porque são basicamente conexões, né? Então, se a conexão do gás, ela vai conectar de uma forma adequada ali no seu descartável. Em segundo lugar, a gente tem que pensar em como que a gente escolhe em relação a tamanho. E aí, esse eu acho que é um pouco mais fácil de fazer essa escolha, porque, basicamente, na maior parte dos lugares que eu conheço, a gente trabalha com um tamanho único para a maior parte dos pacientes, que é o 40 centímetros cúbicos, né, 40 ml, que basicamente é o tanto de ar não, né, de gás que entra nesse balão ou não. Então, é o tamanho do balão. A gente tem que pensar que, para fazer essa escolha, depende do tamanho do paciente, porque o balão intráustico, quando é insuflado, ele tem que cobrir pelo menos 90, 85, 90% do diâmetro da horta. E aí, a horta, o diâmetro dessa horta, ela é proporcional ao tamanho do paciente, não exatamente ao peso, tá? Então, por isso que a gente olha muito para o tamanho. Então, para pacientes entre 1,60 m e 1,80 m, que eu acho que é a grande maior parte dos pacientes que a gente vê no dia a dia, um balão de 40 cc, né, 40 ml é o suficiente. Se for uma pessoa muito pequena, talvez você precise optar por um 30, e se for uma pessoa muito grande, talvez os 50. Uma coisa que eu tenho para dizer é que o efeito hemodinâmico do balão intraórtico está diretamente ligado ao tamanho desse balão. Porque no final, o quanto que você consegue dar de suporte, no sentido de quanto que você vai conseguir ganhar de débito cardíaco, depende do quanto que você reduz a pós-carga desse coração e, portanto, do quanto que é o efeito vácuo que esse balão vai fazer. Então, para balões maiores, a gente tem efeitos hemodinâmicos mais robustos. Tanto que existem alguns estudos para alguns materiais novos sendo desenvolvidos, inclusive da própria Maquet, que é o Power Balloon, que são um balão intraórtico de maior dimensão, né, de maior volume, para que ele consiga ter um efeito hemodinâmico mais robusto do que meio litro, chegando até 1 litro, em algumas situações até um pouco mais do que isso, a depender do paciente. Então, na verdade, foi assim, ver se o descartável que você tem é compatível com o console que você tá, né? E o tamanho desse balão, que deve ficar entre 40 a 50 centímetros cúbicos, a depender do tamanho do paciente que você está
tá atendendo. Às vezes algumas pessoas me perguntam, mas tem balão hidráulico menor do que isso, pensando em tamanho pediátrico, a gente tem até assim, o que eu já vi no Brasil é em geral de 30/36 até 50, mas existe na literatura de até 25 ml também, mas em geral, por exemplo, para uma população pediátrica, a gente não tem material adequado para atender esse tipo de população, tá bom? E a inserção do balão intraórtico, ela é feita de forma percutânea, através de uma técnica de Seldinger. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz em relação, inclusive, a posicionamento. Mas é bom vocês saberem que existem duas formas de você passar um balão intraórtico. Então, a primeira é com um introdutor e a outra sem introdutor, que na literatura vai ser também chamado de chip, né? Que é basicamente você passar um introdutor como um introdutor de um Swangans, um introdutor de um marca-passo, e aí depois você passar esse balão intraórtico por dentro desse introdutor, ou você passar sem esse introdutor, colocando diretamente na artéria do paciente, sem ter um introdutor que protege. Qual que é a vantagem de fazer com o introdutor? Basicamente, quando você faz com o introdutor, você consegue fazer um reposicionamento desse dispositivo. É que nem um marca-passo. Se você passar um marca-passo sem o introdutor, você não vai ter uma camisinha para poder colocar ele mais para dentro ou sacar ele mais para fora, assim como o Swan Guns também, por exemplo. Agora, se você fez, por exemplo, essa passagem na hemodinâmica, que você mediu exatamente, olhou por escopia, nada impede de você usar o balão intraórtico sem o introdutor, porque você viu o posicionamento dele mais adequado possível ali por escopia, tá? E qual que é a vantagem de você usar sem o introdutor? Bom, basicamente complicações mecânicas mesmo, em especial, né, de isquemia de membro, complicações vasculares daquele membro, porque se o balão tem em torno de 7 a 8 French de diâmetro, imagine que o introdutor ele tem que ser um pouco maior do que isso, e para uma artéria femoral já é um tamanho considerável que a gente começa a ver mais complicações. Tanto que uma das coisas mais importantes que a gente faz de monitorização dos pacientes, depois da passagem do balão intraórtico, é a monitorização de sinais de isquemia de membro, sendo que alguns serviços, inclusive, eles fazem Doppler do membro inferior que está com o balão, né, para avaliar a perfusão desse membro diariamente ou a cada período, né, dentro do plantão. Então, você pode ver com introdutor ou sem introdutor, e a grande vantagem do introdutor é você poder mexer, reposicionar ele melhor, e a desvantagem são complicações vasculares. E aí, basicamente, o que você vai fazer, e aí eu acho que isso é importante dizer também, que são aspectos práticos do dia a dia, assim, né, as nuances. Independente de você passar o balão intraórtico com introdutor ou sem introdutor, o balão ele é muito longo, né? Ele é um dispositivo muito longo e que, diferente, por exemplo, de um catéter de Swan-Ganz que é super maleável, o balão intraórtico ele não é exatamente maleável, porque dentro da parte onde se insufla, ele é mais durinho. Então, se você, na hora de introduzir pelo introdutor esse balão, você dobrar isso, você pode fraturar o balão e depois você não conseguir usar esse balão e às vezes, inclusive, ter dificuldade para retirar a peça, tá? Então, na passagem do balão intraórtico, talvez faça sentido, mesmo com o introdutor, você deixar o fio guia e passar, que aí é um fio guia super longo, né? E passar o balão intraórtico por dentro desse fio guia. E qual que é a vantagem disso? Além de você direcionar melhor e ter mais é, destreza na hora de inserir esse dispositivo dentro da horta, além disso, você previne que tenha trombose de dentro do sistema no momento da introdução. Porque, como vocês vão ver, por dentro ele tem um lumen, que é onde a gente vai fazer a aferição da pressão na ponta do balão. Então, ali, como é um lumen muito longo e muito fino, a chance de você ter ali trombose daquele sistema é grande, né? Então, se você passar ele com fio guia, facilita a introdução desse balão, na dificuldade da introdução, diminui a chance de você fraturar o balão durante a passagem e também impede que tenha uma trombose ali desse sistema mais fácil, né? E aí depois, quando você passar o balão, você vai tirar o introdutor e aí você já vai reconectar isso num sistema pressurizado, como uma pressão arterial invasiva, e aí você consegue sorolizar aquele lumen
impedindo que tenha resto de sangue que pode trombosar. E como que a gente faz a medida do quanto que a gente vai introduzir para tentar fazer um melhor posicionamento do balão intra-aórtico? Bom, você basicamente você vai pegar esse dispositivo e você vai fazer uma medida da onde você vai funcionar até o umbigo do paciente e do umbigo até o ângulo external, tá? E aí essa é o tanto que você vai introduzir do dispositivo para ficar mais ou menos na altura ideal. O ideal é que a gente tenha logo um raio-x, se ele for passado na hemodinâmica, obviamente a gente consegue fazer esse posicionamento via escopia, que fica ainda mais fácil, mas você pode fazer à beira do leito, sem escopia, você usa essa técnica de medir da femoral até o umbigo e do umbigo até o externo, né, até o ângulo external, e depois você faz o raio-x para ver o posicionamento, e aí é importante ou estar todo mundo estéreo com o raio-x em cima, ou ele ser colocado com o introdutor para que você possa, de alguma forma, reposicioná-los caso ele esteja muito alto ou muito baixo. E aí, no raio-x, como que a gente vê? O posicionamento do balão, ele tem que ficar 1 centímetro abaixo da emergência da subclave esquerda na aorta, né? A gente não sabe exatamente onde é a emergência da subclave esquerda se você não tem contraste dentro da aorta. Então, no raio-x, por exemplo, a gente não tem essa certeza, né? A gente tem uma referência anatômica que é mais ou menos 2 centímetros acima da carina. Então, a gente meio que equilibra ali onde deveria ficar mais ou menos a ponta do tubo orotraqueal nos pacientes que estão entubados. Então, você pode usar essa referência anatômica. Nesse caso desse raio-x, por exemplo, a gente teve uma felicidade de pegar o balão insuflado, que você consegue ver, inclusive, né, o corpo do balão intraórtico. Mas mesmo quando o balão está desinsuflado, o que é radiopaco e o que a gente vai fazer essa medida é essa pontinha aqui do balão intraórtico, que nesse caso aqui, por exemplo, ele está muito introduzido, porque ele está quase na parede do arco, tá vendo? Então ele deveria ser reduzido. Aí você consegue fazer, na maior parte dos raios-x digitais hoje, você vê exatamente quantos centímetros você baixa para ficar num posicionamento adequado, tá? E esse posicionamento, ele é importantíssimo, porque os que estão posicionados muito baixos, a gente vai ter problemas para não conseguir chegar num ganho diastólico apropriado para fazer uma contrapulsação que gere o efeito fisiológico necessário, sem contar que quando ele está muito baixo, ele pode obstruir vasos abdominais, seja artérias renais ou vasos esplâncnicos, e pode gerar isquemia mesentérica, como complicações que a gente vai ver mais para frente. E quando ele é muito introduzido, ele pode, inclusive, ir para vasos da base craniana, e isso pode gerar isquemia. Então, esse aqui é um exemplo de um caso que a gente teve, em que a gente vê a ponta do balão intraórtico indo em direção ao tronco bracocefálico, a carótida direita. Então, veja que ele cruzou o arco e foi lá para cima. Então, isso aqui é um risco muito grande para o paciente, né? Porque imagina que aonde o balão, além dele insuflar a carótida e isso gerar uma isquemia intermitente, aonde ele está insuflando e desinsuflando, ele está entrando em contato com placa de aterosclerose que pode embolizar e ir para o sistema nervoso central. Então, se mexer na carótida, o risco de AVC é maior do que na própria aorta. Então, é ideal que a gente consiga avaliar logo em seguida da passagem o posicionamento dele adequado, pensando que tanto muito introduzido ou pouco introduzido, ele pode gerar consequências bastante danosas para o paciente. E uma outra forma de você fazer isso à beira do leito, que eu já usei no meu dia a dia também, mas que requer uma grande expertise do serviço, é fazer o posicionamento do balão intra-aórtico de acordo com o eco transesofágico. Tá? O eco transtorácico é muito impossível você conseguir ver exatamente a emergência da subclave esquerda, a não ser que esse paciente tenha uma excelente janela supraesternal, que não é a maior parte dos casos que a gente vê no dia a dia, ainda mais dente crítico, entubado e tal. Mas no esofágico, isso é bem fácil de ser visto, porque quando você olha com a sonda transesofágica, você rotaciona ela a 180 graus e atrás do coração você vai ver a aorta descendente, né? E aí você vai olhando, você vai escaneando a aorta descendente no movimento de retirada da sonda
até você ver a saída da emergência da subclave esquerda. E aí você conta 1 centímetro aí da emergência da subclave esquerda do posicionamento do balão. Aqui, como vocês podem ver, essa aqui é a aorta pulsando, né? E a gente vê o material do conteúdo do balão intra-aórtico insuflando e desinsuflando de forma rítmica, né? Então, dessa forma, você consegue também posicionar pelo eco transesofágico e você consegue fazer isso ali à beira do leito, sem precisar é, tirar durante a passagem ainda estéreo, né? Facilitando o trabalho aí de quem está posicionando. E aí, logo depois que você passa esse balão intraórtico, você vai então fazer a conexão do gás no console, né? E esse gás, para quem não sabe, é um gás hélio que é injetado dentro do balão de forma periódica, né? E o gás hélio é interessante porque ele é um gás mais inerte, né? Então, se tiver, por exemplo, uma rotura desse balão, as chances de você ter danos fisiológicos é um pouco menor. Mas claro que ainda assim você pode ter embolia gasosa para o sistema nervoso central, tanto que na suspeita de rotura do balão, uma das coisas que a gente precisa fazer é deixar o paciente em posição de Trendelenburg para evitar a embolização para o sistema nervoso central e fazer a pausa do balão e a retirada do balão quanto antes. Mas você faz essa conexão do gás no console e a outra conexão ela é num sistema de pressão arterial invasiva que vai ser conectado depois no balão intraórtico também. Então, o que você vai fazer é medir a pressão na raiz da aorta, e isso vai ser fornecido no console do balão, através dessa curva de pressão arterial aqui, que a gente vai ver os aspectos práticos dela, tanto no momento em que você vê o timing de ciclagem, né, da insuflação e da desinsuflação, quanto para a gente avaliar o efeito de descompressão do ventrículo esquerdo, não só no timing, mas no posicionamento da insuflação, né, do tamanho da insuflação do balão e por aí vai, o quanto ele está sendo eficaz em descompressão do VE. E aí você também, no console, a partir do momento que você conecta e põe ele para ciclar, você tem que escolher qual que vai ser o trigger de insuflação e desinsuflação do balão. Esse trigger, ele normalmente a gente escolhe entre eletro e pressão arterial, esses são os mais comuns da gente usar. Quando é pelo eletro, você tem que conectar, né, os leads da pressão arterial desculpa, do eletrocardiograma, e aí é bom vocês, inclusive, uma prática que eu faço aí, às vezes, né, quando o balão está sendo trigado pelo eletro, é colocar os leads no paciente e depois colocar um esparadrapo ou um micropor por cima para evitar que alguém vá lá desconectar esse lead, porque a partir do momento que desconecta, ele para de trigar e ele para de funcionar. E aí o problema disso não é só o efeito hemodinâmico, né, que você para de dar um suporte para o paciente, mas também o tempo que ele fica sem ação, sem insuflar e desinsuflar, aumenta o risco de trombose do dispositivo, e isso pode também ter efeitos bastante danosos para o doente, tá? Então, normalmente a gente triga por eletro, eu gosto muito de trigar pelo eletro, porque ele é mais expressivo, né, quando a linha do eletrocardiograma tá bem definida, e aí ele vai desinsuflar na onda R, e ele vai insuflar no T, na onda T, né, no meio da onda T. Então, a ideia é que ele consiga é, estar acoplado do momento de sístole e diástole exata desse paciente. Se o eletro está cheio de interferências, às vezes a gente usa a pressão arterial. Na pressão arterial, ele pode ser interessante, principalmente porque ele vai insuflar quando ele detecta o nó dicrótico da pressão arterial e desinsuflar no momento que começa, um pouco antes do slope da sístole. Isso é bem útil, principalmente naqueles pacientes que estão em ritmo sinusal, em que o início da sístole é mais previsível, né, do que vai acontecer em relação ao ciclo anterior. Só que lembrando que a curva de pressão arterial invasiva do balão intraórtico, muitas vezes ela fica amortecida, tá? Rapidamente ela se deteriora essa qualidade da curva de pressão arterial, por quê? Pelo risco aumentado de trombose que a gente tem, é um dispositivo muito longo, com um lumen muito fino, então na prática
a curva vai ficando cada vez mais atenuada ao longo do uso, né? Então, no começo, talvez é fácil de trigar por pressão, mas depois acaba ficando um pouco mais difícil. Se o paciente, por exemplo, ele está com balão intra-aórtico e um outro dispositivo de assistência, como por exemplo a ECMO veno arterial, a gente não tem pulsatilidade da pressão arterial invasiva muitas vezes, ou ela é muito ruim. Então, fazer trigger por pressão também é impossibilitado e a gente acaba fazendo trigger pela eletrocardiograma, tá bom? E esse trigger por eletrocardiograma, ele pode ser feito também na fibrilação atrial, entendendo que é um pouco mais difícil também quando os pacientes têm arritmia, de conseguir fazer uma boa ciclagem ali adequada, que consiga, principalmente nas frequências cardíacas muito elevadas. E você também pode fazer trigger por pacing, em especial naqueles pacientes que estão totalmente dependentes de marca-passo, em que ele vai fazer insuflação na espícula do estímulo artificial, mas pacing ventricular, tá bom? E aí você vai ver no console, basicamente, essa representação do eletro, da pressão arterial, e aqui é a insuflação e desinsuflação do balão intraórtico. O ideal para a gente conseguir olhar e analisar a curva é colocar numa assistência 1:2, para que a gente consiga comparar um ciclo assistido a um ciclo não assistido, e só dessa forma ele também te dá os dados do ciclo assistido versus não assistido, tanto pressão sistólica e diastólica, e é assim que a gente vai analisar o efeito fisiológico do balão intraórtico. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre a monitorização da pressão arterial de um paciente que está sobre a assistência do balão intraórtico, porque muitas vezes as pessoas falam, não, então esse paciente está com balão intraórtico, eu não preciso mais monitorizar a pressão arterial dele de forma invasiva, porque já está na horta. E outras pessoas falam, não, eu prefiro colocar no monitor multiparamétrico, porque na contrapulsação da horta, essa pressão ela pode não estar correta. O que eu vou dizer para vocês, né? Nenhuma das duas é muito fácil de interpretar. Se eu conecto a pressão arterial no monitor multiparamétrico, mesmo que não seja do balão intraórtico, mesmo que seja uma pressão arterial invasiva radial ou femoral que você passou contralateral, algum efeito de contrapulsação você vai enxergar na linha de pressão arterial. Você vai ver a sístole, um ganho diastólico, que não é exatamente igual àquele que você está vendo do balão, mas tem esse efeito sim, tá? Porque o sangue ele é deslocado durante a insuflação, não só para cima, na contrapulsação, mas para baixo também. E aí, o monitor multiparamétrico, ele não sabe que aquilo é um balão intraórtico, então ele enxerga esse artefato do ganho diastólico como pressão sistólica. E aí ele dá uma pressão arterial maior do que, de fato, esse paciente tem. Isso tem um impacto, principalmente quando você pensa em desmame da assistência circulatória, porque não é infrequente de eu ver um paciente que está com uma PAI radial, está lá com pressão de 120 por 60, por exemplo, está lendo lá no monitor multiparamétrico, aí você passa o balão de 1 para 1 para 1 para 2, e aí você para de ter aquele artefato de ganho diastólico em todos os batimentos. E aí a pressão de 120 por 80 cai para, sei lá, 90 por 60. E aí você perde essa pressão sistólica que o monitor está vendo, e você acha que o paciente ficou hipotenso por você reduzir a frequência do balão e falar, ele não tolerou o desmame. Na verdade, a pressão arterial que está sendo medida lá não é uma pressão arterial exatamente fidedigna, que existe esse artefato causado pelo balão, tá? E que o monitor multiparamétrico ele não sabe interpretar isso. Já o monitor do balão intraórtico, ele sabe interpretar o que é ganho diastólico e o que é de fato pressão sistólica. Ele tem essa inteligência de ver o que é pressão sistólica e o que é pressão do ganho diastólico. Mas ainda assim, essa pressão que é lida na raiz da aorta nada mais é que é um artefato de contrapulsação. Então, não necessariamente a pressão sistólica que eu estou lendo da raiz da aorta é uma pressão sistólica de fato transmitida para o resto do sistema. Então, eu acho olhar no balão intraórtico mais fidedigno, porque ele interpreta a diferença de artefatos, lembrando que a pressão da raiz da aorta é maior do que a pressão da artéria radial, né? Sempre. Então, você vai acabar usando menos vasopressor, mirando em metas de pressão arterial menor, o que pode ser bastante benéfico para um paciente que está em choque cardiogênico e precisando dessa assistência circulatória.
O balão intraórtico também, ele normalmente ele é passado via femoral. Então a gente passa ele via femoral e vai ler essa pressão arterial na ponta do balão que está ali no arco aórtico, fazendo essa contrapulsação à válvula aórtica, tá? Existe outra modalidade de utilização do balão intra-aórtico por passagem via subclávia. Essa passagem via subclávia esquerda, ela sempre é uma passagem cirúrgica, ela não é percutânea, né? Então, isso é algo, acaba sendo algo mais planejado e tudo mais. Ele é mais utilizado e mais descrito em pacientes como ponte para transplante cardíaco, e a gente vai ver que os doentes com insuficiência cardíaca crônica talvez sejam um subtipo de pacientes que se beneficiam, são mais respondedores do balão intraórtico, e o grande ganho disso é de mobilização para poder reabilitar esses pacientes. Então, pacientes fila de transplante, muitas vezes, mesmo priorizados com balão intraórtico, eles ficam 2 meses, 3 meses aguardando um enxerto. E aí, esse doente com introdutor femoral, sem poder sentar, tendo dificuldade para deambular, é mais difícil. Então, o planejamento via subclávia parece mais interessante. Só que isso tem impacto na aferição da contrapulsação, aí tá focando um P, da contrapulsação, porque lembrem que os efeitos que a gente tem de leitura do ganho diastólico na contrapulsação, ele é em relação à válvula aórtica, ele é em relação a essa região da aorta, né? Só que agora o transdutor ele tá para baixo, então eu não consigo fazer uma aferição muito fidedigna dos efeitos fisiológicos do meu balão intraórtico, e a curva vai estar meio mexida, tá bom? E aí vamos falar rapidamente sobre mecanismos de ação. Eu sei que vocês já sabem isso, e vamos para a parte de como que a gente interpreta essas curvas, que eu acho que é a parte mais complexa, mais indigesta aí da conversa. Então, durante a diástole ventricular, ele insufla, e esse momento que ele insufla, ele faz um aumento da pressão durante a diástole aqui na raiz da aorta, e isso faz com que a gente aumente o gradiente de perfusão coronariana, em especial para o ventrículo esquerdo, porque o ventrículo esquerdo, a pressão diastólica da raiz da aorta, ela é um dos principais mecanismos ali da perfusão coronariana esquerda. Então, se eu aumento a pressão, eu aumento esse gradiente de perfusão coronariana, mas o efeito fisiológico mais interessante do balão intraórtico nem é tanto esse, é mais o efeito durante a sístole ventricular, ele desinsufla, criando esse efeito vácuo, que desloca uma coluna d'água ali na aorta, e isso, esse efeito vácuo, faz com que o ventrículo enxergue uma pressão na aorta menor durante a sístole, e, portanto, como a pressão sistólica da raiz da aorta é de fato a pós-carga do coração esquerdo, ele reduz essa pós-carga. E aí faz com que o coração, por estar vendo uma pressão menor, por essa interferência, ele consiga ejetar mais e esvaziar mais. Portanto, o que ele faz é reduzir a pressão sistólica da raiz da aorta, fazendo um efeito de descompressão ventricular, com que ele consiga ganhar débito cardíaco, o volume sistólico ejetado, esvaziar mais o coração, reduzindo a pressão capilar pulmonar, e a redução da pressão capilar pulmonar é um dos principais mecanismos pelo qual a gente diminui o consumo de oxigênio miocárdico do ventrículo esquerdo, tá bom? E aí a gente precisa deixar essa ciclagem do balão intraórtico, pelo menos numa frequência de 1/2, para eu conseguir avaliar essa curva, para entender se, número um, a ciclagem está correta, tanto tempo de insuflação quanto de desinsuflação, e também entender se os efeitos fisiológicos que eu espero do balão intraórtico estão sendo apropriados para esse paciente. E aí, para isso, eu vou comparar um ciclo assistido a um ciclo não assistido. Então, por isso que eu deixo essa frequência de 1/2, tá? E aí, eu pego, por exemplo, esse ciclo aqui, eu contraio, tenho ejeção, então assisto ali ventricular, eu esperaria a queda da pressão arterial aqui durante a diástole, mas aqui no nó dicrótico, no fechamento da válvula aórtica, eu tenho insuflação, ganhando ali uma pressão durante a diástole. Apesar de eu insuflar o balão nesse ciclo, esse ciclo é chamado de ciclo não assistido. Por quê? Porque a insuflação do balão intraórtico
acontece nesse ciclo para ajudar o ciclo seguinte. E na hora que eu desinsuflo esse balão, eu vou facilitar o trabalho de esvaziamento do ciclo posterior. Então, o ciclo posterior à insuflação é o ciclo assistido de fato. Então, este é considerado um ciclo não assistido e esse é considerado um ciclo assistido. É claro que numa assistência 1 para 1, todos os ciclos estão sendo assistidos, mas se eu coloco nessa frequência de 1 para 2, aquele que eu tenho insuflação é um ciclo não assistido, e o ciclo imediatamente após a desinsuflação vai ser o ciclo que de fato vai ser assistido pelo balão intraórtico. E aí eu vou trazer para vocês as 3 regras de ouro para eu conseguir avaliar se esse balão intraórtico ele está tendo um efeito fisiológico adequado, ele está sendo suficiente para, de fato, assistir ao ciclo do meu paciente. A primeira regra de ouro é que durante a assistência da insuflação do balão, esse ganho de pressão arterial durante a contrapulsação, ele é um ganho da insuflação do balão intraórtico. A gente vai chamar isso de ganho diastólico, tá? Então, essa onda aqui vai ser a onda do ganho diastólico, e esse ganho diastólico, ele tem que ser maior do que a pressão sistólica anterior. Ou seja, o quanto que eu consigo gerar de pressão na raiz da aorta durante a diástole, quando eu faço a insuflação do balão, essa contrapulsação, a pressão gerada pela contrapulsação, ela tem que ser maior do que a pressão sistólica de fato, tá? E como que eu avalio isso? Eu avalio isso vendo essa diferença de pressão e as causas principais que eu tenho para não conseguir um ganho diastólico apropriado é mau posicionamento do balão, em geral muito baixo, que aí a coluna de contrapulsação é maior e não gera aquele efeito fisiológico necessário, balões muito pequenos que não conseguem fazer aquela oclusão de pelo menos 90% do diâmetro da aorta, e posicionamentos ruins do balão que está dentro do introdutor, a pressão do gazélio, alguns problemas de ciclagem que eu vou dizer como insuflação tardia, mas aí guarda isso aqui, ó, vasoplegia. A vasoplegia, ela é também uma causa de eu não ter um ganho diastólico apropriado, porque eu tenho uma redução da elastância da aorta, fazendo com que ela fique mais complacente, e, portanto, ela mais mole, ela não consegue gerar a pressão diastólica necessária durante a contrapulsação. Uma outra possibilidade é que a pressão sistólica do meu ventrículo ela é boa já, e aí a força ventricular desse doente já seja boa, então quando eu não consigo um ganho diastólico apropriado, uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que talvez esse paciente não esteja se beneficiando da assistência porque a função ventricular seja boa o suficiente para não precisar do balão intraórtico, tá certo? Então, essa é uma regra inicial. O ganho diastólico, que é essa pressão aqui, ela tem que ser maior do que a pressão sistólica do ciclo não assistido, do ciclo anterior. A segunda regra de ouro é a seguinte: se eu estou reduzindo a pós-carga do meu coração, meu ventrículo ele vai enxergar uma pressão arterial menor durante a assistência, e, portanto, ele vai gerar uma pressão sistólica menor naquele ciclo assistido. Então, a pressão sistólica do meu ciclo assistido, ela tem que ser menor do que a pressão sistólica do meu ciclo não assistido, em pelo menos 5 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho que ter uma redução de pelo menos 5 milímetros de mercúrio da pressão sistólica no meu ciclo assistido. Isso é o que mostra para gente o efeito fisiológico de descompressão ventricular. Então, essa pressão ela tem que cair, ela tem que reduzir, de forma que o meu ventrículo, de fato, está enxergando uma pressão sistólica menor e, portanto, ele está conseguindo esvaziar mais. A outra regra de ouro é que, para que isso aconteça, esse efeito de descompressão, de redução da pressão sistólica, a minha pressão diastólica desse ciclo anterior ela tem que ser menor do que a diastólica do ciclo assistido. Por quê? Porque é o efeito da desinsuflação, o efeito vácuo que é criado pela desinsuflação do balão intraórtico para ajudar a minha sístole ventricular. Então, essa pressão aqui, imediatamente antes da sístole do ciclo assistido, ela tem que ser menor, mais negativa, de 15 milímetros de mercúrio até 20 milímetros de mercúrio menor do que a pressão diastólica do ciclo assistido,
porque essa pressão diastólica do ciclo assistido ela não foi reduzida pela desinsuflação do balão, correto? Então, isso aqui é o efeito vácuo de redução da pressão da raiz da aorta imediatamente antes do ciclo assistido, que vai também nos ajudar a medir o efeito de redução da pós-carga desse balão intra-aórtico. Então, guardando essas 3 regras de ouro, se você vê que essa pressão aqui é maior do que essa pressão aqui, que essa pressão aqui é menor do que essa pressão aqui, e que essa pressão aqui é menor do que essa pressão aqui, você já consegue entender que aquele balão intra-aórtico está tendo efeito fisiológico desejado, tá? E aí, olhando agora os problemas principais de ajustes, que são também importantes, e aí se tiver que guardar um, guarda esse aqui, que ele é o mais deletério para o nosso paciente, e é aquele que a gente mais precisa se preocupar, que é a insuflação prematura. Então, a gente tem que insuflar o balão intra-aórtico em que momento? Em cima do nó dicrótico, que é o momento que eu sei que houve afechamento da válvula aórtica, para eu começar a insuflar o balão. Se eu insuflar o balão antes do fechamento da válvula aórtica, durante a sístole ventricular eu estou insuflando o balão. E qual que é o problema principal disso? O principal disso é que, em vez de você ajudar o ventrículo, você vai atrapalhar o ventrículo. Você vai estar insuflando enquanto ele está ejetando. Então, isso aumenta a pós-carga do coração esquerdo, aumentando o consumo de oxigênio miocárdico, diminuindo o débito cardíaco e o volume ejetado do coração, e isso vai reduzir também o efeito de ganho de perfusão coronariana, porque esse ganho de pressão deveria estar acontecendo na diástole, e ele está acontecendo ainda na sístole. A melhor forma de você olhar isso é você passar para 1 para 2. Passa para 1 para 2, porque aí, naquele ciclo assistido, você está vendo aonde que está o nó dicrótico. E aí você vai comparar o início do balão intraórtico para ver se ele está correto ou não. Aí você vai atrasando a insuflação até ele cair em cima do nó dicrótico, tá certo? Então, se tiver que lembrar um, lembre da insuflação prematura, porque ele é o mais deletério para o paciente. Mas ele pode acontecer de forma muito tardia também. Então, você pega, por exemplo, nesse caso aqui, perdão, eu tive o nó dicrótico, aí já na queda da pressão arterial durante a diástole que começa a insuflação. E aí, como a pressão já está menor no momento da insuflação, eu não consigo ter um ganho diastólico adequado. Então, você vai ver que essa, como eu falei, insuflação tardia, ela é uma causa de diminuição do ganho diastólico, e o que você precisa fazer é jogar a insuflação do balão um pouco antes para ele cair assim, em cima do nó dicrótico, tá? Qual que é o problema disso aqui? Que você tem uma redução da perfusão coronariana, do ganho de perfusão coronariana que o balão intraórtico dá, mas ele não é de fato deletério como é a insuflação precoce, tá bom? Uma outra, aí vamos olhar, a gente falou dos problemas de ciclagem relacionados à insuflação, agora vamos falar dos problemas de ciclagem relacionados à desinsuflação, o momento que ele desinsufla, que é a desinsuflação prematura. Como que eu avalio a desinsuflação prematura? Veja, na hora que eu desinsuflo o balão, eu tenho que ter uma redução da pressão diastólica ali na raiz da aorta bem importante, para que o próximo ciclo seja assistido e enxergue essa pressão mais baixa. Se eu tenho essa redução da pressão e essa pressão se equaliza antes do ciclo, ou se equaliza em relação à pressão do outro ciclo, né, do ciclo assistido, eu não estou tendo aquele efeito vácuo de verdade para este ciclo assistido aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso jogar a desinsuflação para mais tarde, para ela cair aqui, ó, imediatamente antes do ciclo assistido. Qual que é o problema disso aí? Bom, ele não vai ter o efeito fisiológico necessário, porque ele não vai diminuir a pós-carga, então não vai ter aquele ganho de débito cardíaco, não vai reduzir a demanda de oxigênio miocárdico. Provavelmente essa pressão aqui do ciclo assistido não vai ser menor do que a do ciclo não assistido, porque eu não estou ajudando com aquele efeito vácuo que o balão intraórtico deveria fazer, tá bom? Ele não é deletério, mas aí ele não está ajudando, tá? E a desinsuflação tardia, ela pode, de alguma forma, ser deletéria também, menos do que a insuflação precoce, mas ela também é. O que acontece? Lembra que essa pressão aqui, ó, eu insuflei o balão intraórtico, essa pressão tem que cair imediatamente antes do próximo ciclo. Se ela está igual ou maior do que o ciclo assistido, provavelmente eu estou desinsuflando ele tardiamente. Então, ele ainda está meio cheio na hora que acontece o ciclo. Ele não fez aquele efeito vácuo ali na horta no momento da sístole ventricular assistida. Então, você não está ajudando o ventrículo, você está fazendo com que o ventrículo enxergue uma pressão diastólica igual ou às vezes até maior
do que seria sem a ajuda do balão. Então, isso pode também ajudar no aumento da pós-carga e aumentar o consumo de oxigênio miocárdio. Então, o que você precisaria fazer nesse cenário é fazer com que a desinsuflação acontecesse antes, para que ocorresse a redução da pressão diastólica imediatamente antes do próximo ciclo sistólico, do ciclo assistido, tá bom? Acho que esses são os pontos principais para a gente falar sobre curvas de balão e como que a gente ajusta. Não tem muito mais segredo do que isso, é isso aí. É um pouquinho decorebinha, mas tem que entender um pouco da fisiologia. E aí agora eu vou encerrar rapidamente falando sobre complicações comuns e como a gente escolhe os pacientes que podem se beneficiar mais. Então, complicações comuns para a gente ficar de olho, principalmente eu diria para vocês que eu acho que é o mais preocupante ou mais comum de acontecer, a oclusão vascular, gerando isquemia, principalmente de membro inferior, tá? Então, a perfusão do membro, ela sempre tem que ser acessada diariamente ou a cada período ali, para ver se a gente tem sinais de hipoperfusão ali do membro, onde tem. Mas a gente pode ter também oclusão vascular de outros ramos da aorta, inclusive, às vezes não é nem só pelo posicionamento, mas às vezes até por rotura de placa, enfim, coisas que podem gerar isquemia, isquemia mesentérica, isquemia renal, isquemia também medular pode acontecer por causa das perfurantes, e isso pode gerar, inclusive, déficit motor, né, de paraplegia, então isso tem que ficar muito no nosso radar, tá bom? Perfuração do balão intraórtico, em especial, então, assim, como que a gente suspeita? Se eu ver sangue naquela linha onde deveria estar o gás, para o balão e saca aquele balão e põe o doente em Trendelenburg o quanto antes, porque existe o risco de estar furado esse balão e esse gás hélio está indo para o sistema arterial do paciente. Hemólise e trombocitopenia, isso é muito comum, porque essa coisa de insuflar, desinsuflar vai gerando deposição de complemento, ativando a cascata de coagulação e consumindo plaqueta e gerando hemólise, neuropatia periférica tal. E essa relação com insuflação e desinsuflação também são complicações comuns que a gente vê. E óbvio, né, na retirada do balão intraórtico, o mais comum de qualquer acesso vascular calibroso do membro inferior, que é hemorragia, pseudoneurisma e fístula arteriovenosa, tá bom? Em relação à anticoagulação, os serviços anticoagulam todos os pacientes. A verdade é que a gente tem poucos estudos, a gente tem um estudo retrospectivo mostrando que não é necessário a anticoagulação de rotina, porque ela aumenta o risco de sangramento sem redução de fato do risco trombótico naquela corte que foi estudada. Então, eu não faço anticoagulação de rotina para os pacientes que estão sobre o uso do balão intraórtico. E sobre desmame também não tem muito segredo, tá? O mais comum que a gente faz é a redução da frequência da assistência, tá? 1 para 1, passa para 1 para 2, depois para 1 para 4, depois você tira. Uma coisa que é importante é que quando você passa para bem menos frequente, se você passar tipo 1 para 4 ou 1 para 8, por exemplo, tem alguns consoles que fazem até 1 para 16, como ele insufla muito, ele fica desinsuflado por muito tempo, aumenta o risco trombótico do balão, tá? E aí talvez seja interessante você pensar em anticoagulação nesse cenário específico, tá? E lembrando que passar para 1 para 2 para reavaliar esse paciente, diferente, por exemplo, de uma ECMO, você baixa o fluxo e imediatamente você vê a resposta fisiológica do paciente, o balão intraórtico já não é bem assim. O tempo de reavaliação ele pode ser um pouco mais prolongado. Então, a isquemia, a hiperlactatemia, a disfunção renal, ela pode vir 24, às vezes até 48 horas depois. Então, a gente sempre deixa aí pelo menos umas 12 horas com o balão intraórtico aí com uma assistência menor para pensar em desmame, em especial para aqueles pacientes de insuficiência cardíaca crônica descompensada, que são aqueles que mais se beneficiam, tá? E aí, falando um pouco sobre o efeito hemodinâmico, que eu espero do balão intraórtico, aqui usando a curva pressão-volume para a gente entender um pouco mais, quando eu ligo o balão intraórtico, eu tenho um efeito de redução de pós-carga. Então, seria como se a gente reduzisse a elastância arterial. E isso é como se eu estivesse vasodilatando esse paciente, basicamente, sem de fato vasodilatar. Então, o que a gente vai ver é que a gente consegue esvaziar esse coração menor usando pressões sistólicas menores. Isso gera um ganho de volume ejetado do coração e de débito cardíaco. Ele esvazia mais o ventrículo, reduzindo a pressão diastólica final do VE, e isso reduz o consumo de oxigênio miocárdico por batimento, uma vez
que esse consumo de oxigênio miocárdico ele depende do estresse sobre a parede, principalmente da pressão diastólica final do VE. Então, esvaziando, descomprimindo ele mais, eu consumo menos oxigênio. A gente já sabe que o balão intraórtico não deve ser utilizado de rotina, ele tem esse efeito menos robusto, né, de débito cardíaco, e ele não deve ser usado de rotina, principalmente naqueles pacientes pós-infarto, principalmente por causa desse estudo, que é o IABP Shock Trial, 2012, que comparou o uso do balão intraórtico versus tratamento clínico no choque cardiogênico pós-infarto, não mostrando diferença de mortalidade entre os dois grupos, entendendo que eram pacientes que já não eram de doentes com choque muito grave, então eram pacientes que tinham aí um lactato médio aí abaixo de 4, por volta de 4 milimol, pressão arterial por volta de 69, 70 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca abaixo de 100. Então vejam que nem eram doentes tão graves assim. E mesmo assim, para esses pacientes que estavam ali no SCAI C, não foi benéfico. Então, eu acho que para os pacientes que têm débito cardíaco muito reduzido, num choque mais grave, eu acho que ele vai ser menos benéfico ainda para ser utilizado de rotina, né? Então, depois do IABP Shock Trial, quais são os usos atuais que a gente ainda pensa, apesar dele ter caído muito em desuso no pós-infarto, ainda é muito utilizado nesses cenários aqui, onde a gente tem alguma evidência científica favorável, né? Principalmente em situações que o impacto da redução da pós-carga vai ser mais benéfico ainda para aquele paciente. Como, por exemplo, porque no infarto agudo, o que acontece? Por ser uma IC aguda, em geral, a gente não tem uma resistência vascular sistêmica muito alta, não tem aquela contrarregulação que faz o cara chegar com a resistência elevadíssima. Muitas vezes, a própria inflamação gerada pelo infarto e pelo choque culmina com vasoplegia e um choque misto nesses pacientes, né? Tanto que é muito mais difícil você vasodilatar um infarto agudo do que uma IC crônica descompensada. Então, aqueles pacientes que têm IC com fração de ação reduzida, perfil C, eles respondem melhor à vasodilatação e, portanto, ao balão intra-aórtico também. Veja que quanto mais dilatado é o ventrículo, provavelmente maior é o impacto de redução da pós-carga em ganho do volume sistólico daquele coração. Então, quanto mais dilatado, o pouquinho de fração de ejeção que eu ganho leva a mais volume ejetado do coração e, portanto, maior débito cardíaco. Então, esses pacientes, eles costumam ser hiperrespondedores. Em especial, aqueles pacientes que têm disfunção renal com cardio renal tipo 1, por baixo débito e por congestão venosa sistêmica. Outro caso que ajuda muito é o paciente pós-infarto com complicação mecânica, seja CIV, né, seja comunicação interventricular e insuficiência mitral aguda, seja por ruptura de músculo papilar ou não, ou mesmo a insuficiência mitral aguda de etiologia isquêmica por disfunção do músculo papilar mesmo. Porque qualquer coisinha que você reduza a pós-carga do coração esquerdo, você faz mais forward flow, mais fluxo para frente, menos fluxo para trás. Então, o balão intraórtico ele tem um efeito de descompressão do ventrículo brutal nesses cenários de insuficiência mitral aguda, tá? E alguns casos preventivos, principalmente pós-cardiotomia e pré-angioplastia, em especial em pacientes com lesões graves proximais, lesão de tronco ou DA proximal. E esses são casos em que o aumento da pressão diastólica pode realmente culminar em melhora da perfusão coronariana e melhor desfecho para esse paciente. Então, para resumir, os melhores respondedores, os fenótipos de melhores responderoses do balão intraórtico provavelmente é da descompensação da insuficiência cardíaca crônica, né? No IC crônica descompensada, em especial os pacientes que têm baixo débito, mas não muito proeminente, então aqueles que conseguem ter um CPO indexado aí acima de 0,3, 0,35, tá? Pacientes que não sejam uma disfunção direita muito proeminente ou isolada em especial, então aqueles doentes que tem disfunção direita muito grave ou predominante, o balão intraórtico vai ajudar menos porque ele é uma assistência circulatória esquerda. Aqueles doentes que têm um aumento importante da resistência vascular sistêmica, porque qualquer redução de pós-carga vai ajudar, porque existe esse desacoplamento ventricular arterial e ele pode ganhar mais em débito cardíaco. Pacientes que estão congestos pulmonar,
porque eles vão ter pré-carga do coração esquerdo para ganhar em débito cardíaco quando eu esvaziar esse coração, e pacientes que não são muito taquicárdicos, né? Porque aí eu não tenho tempo de insuflar e desinsuflar o balão no paciente que está com 140, 150 de frequência cardíaca, provavelmente aqueles com abaixo de 90 são aqueles que vão responder melhor. E para encerrar, então, em situações agudas, né, na síndrome coronariana aguda após infarto, eu vou considerar outro tipo de suporte mecânico no choque cardiogênico pós-infarto. Mas aqueles pacientes que eu tenho complicação mecânica, principalmente ciência mitral e CIV, talvez o balão intraórtico pode ser uma ponte para um reparo cirúrgico desses pacientes. E para aqueles pacientes que não são síndrome coronariana aguda, em especial para aquele crônico agudizado, principalmente aqueles pacientes que têm disfunção de um ventrículo dilatado, que vão ser mais respondedor do balão intraórtico, e ele faz sentido, em especial aqueles doentes também que têm síndrome cardiorrenal, às vezes o cara nem está tão mal perfundido fisicamente, não está tão hipotenso, mas tem uma cardiorrenal, o balão intraórtico pode ser menos deletério do que o uso, por exemplo, de inotrópico, tá bom? E também pacientes para prevenção, né, em cirurgia cardíaca, naqueles pacientes pós-cardiotomia, ou pacientes que vão fazer intervenção percutânea, ou mesmo em casos preventivos ali no paciente que está meio borderline, em não casos agudos, mas casos mais crônicos. Acho que era isso que eu tinha para trazer. Doutora Lívia, queria agradecer pela excelente aula. Temos algumas perguntas aqui, vou fazendo para você, é óbvio também, doutor Diego, se quiser responder e complementar, fique à vontade. A primeira pergunta é do Brandon, e ele está perguntando se é mais seguro deixar, então, o balão intraórtico no modo automático sempre. Olha, se você não souber direito fazer o ajuste, vai no autopilot. É isso, assim, né? Se você tem um piloto automático, o mais se a inteligência tem uma certa inteligência artificial ali, entendeu? Se a inteligência natural está limitada, eu não souber o que eu vou fazer, é melhor deixar no autopilot sem dúvida nenhuma. Agora, se você é uma pessoa experiente, já viu vários balões, consegue fazer esse ajuste, talvez você tenha alguma coisa de ajuste mais fino que você consiga acrescentar em cima do autopilot, né? Então, eu acho que depende muito da expertise do serviço, mas volto a dizer, assim, se vocês tiverem que lembrar de alguma coisa, pense na insuflação prematura. Eu acho que esse é o mais problemático. Se você conseguir comparar o momento do início da insuflação ali ao nó crótico e ele está em cima do nó crótico, eu estou menos preocupado. Se ele está muito antes do nó crótico, ele precisa fazer esse ajuste. Eu digo isso porque às vezes a gente está ciclando esse doente, fazendo um trigger à pressão e o nó crótico ele não fica muito claro. Então, muda o trigger do balão, passa para um trigger por eletro. Eu sempre acho o por eletro, em geral, mais seguro do que o trigger por pressão. Certo. A próxima pergunta é da Karen. Muito boa aula. Gostaria de perguntar o que deve ser feito com o balão intraórtico durante a RCP em um paciente que evolui com PCR. Nossa, essa é uma excelente pergunta, Karen, ninguém sabe. Essa é a verdade, assim, porque assim, o balão intraórtico, teoricamente, ele serve é, se ele tiver sincronizado com o batimento cardíaco. E lembrando que durante a ressuscitação cardiopulmonar, o batimento é a compressão que você está fazendo. Agora, como que você vai conseguir, de fato, fazer ciclar em relação a essa compressão, em especial naqueles pacientes que estão parados em assistolia, parados em outros ritmos, né? É muito difícil, né? Então, assim, com certeza não tem um ensaio randomizado que vai te dizer o que fazer com ele, tá? Se é um paciente que é, ele está sob anticoagulação, pausar ele é uma possibilidade, tá bom? Ou deixar ele ciclando lá e paciência, assim, né? Aí, se eu for trigar, eu trigaria por pressão, porque aí a pressão subiria durante a compressão e alguma coisa de ejeção, então talvez seja um pouco mais sincronizado, mas é uma boa pergunta. E a última pergunta é do Guilherme. Doutora Lívia, muito obrigada pela excelente aula. Eu gostaria de saber se a senhora tem alguma sequência que usa ou segue no beira-leito quando o balão intraórtico começa a apitar. Ou seja,
Estamos no plantão, a enfermagem chama, pois o balão intraórtico está apitando. Qual sequência que a senhora costuma fazer? E se existe alguma forma prática para não deixar passar nada batido? Olha, Guilherme, eu vou te dizer, os problemas relacionados ao balão, em geral, é quando ele não apita, tá? Então, assim, quando ele tá ciclando errado, ele não tá apitando para você, ele não tá enxergando o que ele tá fazendo. E quando ele apita, é provavelmente porque ele não tá conseguindo insuflar, ele tá parado. Em geral, o console começa a apitar quando ele não consegue insuflar. E aí você precisa olhar por questões. Aí você vai questões bem mecânicas mesmo. Checa as conexões, vê a pressão de gás, se não acabou o gás e por isso que ele não está conseguindo insuflar. E tenta resetar o console. Bateria. Se vo- Bateria, exato. Então, assim, coisas mais práticas do dia a dia, assim, de uma máquina mesmo, sabe? Em geral, não são coisas fisiológicas, em geral, são coisas mais relacionadas ao problema de console, de gás, ou coisa assim. Uma coisa que é muito perigosa e que às vezes faz apitar é quando tem rotura do balão. Então não é uma coisa muito comum da gente ver no dia a dia, né? É uma complicação assim que até pela literatura, em torno de 1% ou menos, eu pessoalmente nunca vi acontecer, já vi casos que outras pessoas próximas me relataram, mas eu nunca vi acontecer. Mas assim, o que que acontece? Nesse cenário, às vezes ele não consegue atingir a pressão dentro do balão e aí ele começa a apitar como se estivesse faltando gás, como se tivesse algum vazamento de ar do sistema, e às vezes pode ser a rotura do próprio balão. E nesse cenário, se existir uma dúvida, em especial se você vê alguma, algum vestígio de sangue nesse sistema, pausa o balão, põe o doente em trem e saca o dispositivo como um todo. Na dúvida, tira, porque é melhor esse paciente ficar sem essa assistência, que nem é uma assistência, nossa senhora, se ele ficar 1 hora sem isso, ele vai morrer. Raramente isso vai acontecer. É diferente de uma ECMO, é diferente de uma Impella, por exemplo. A gente não pode trazer malefício para o paciente por uma iatrogenia, né? Eu não sei se o Diego quer complementar em relação a isso, que ele deve ter bastante experiência também no do balão intraórtico. Não, todas as vezes que apitou incessantemente, assim, era algum problema mecânico. Em geral, bateria, ou porque eu não estava bem encaixado, ela não carregou direito, alguém tirou da tomada por engano. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que a gente frequentemente, isso é uma pergunta do dia a dia, assim, a enfermagem pergunta, eu vou seguir a titulação de droga vasoativa de Nora pelo aumento diastólico do balão ou pelo monitor do paciente da linha arterial no pulso direito lá? Eu vou, eu vou te dizer, Diego, se é para desmamar vasopressor, vai no balão intraórtico. É, É isso, assim, porque normalmente ali é uma pressão maior, você vai conseguir desmamar mais o vasopressor, e aí, assim, pensando na fisiopatologia do choque cardiogênico que você falou tão brilhantemente, se é um choque cardiogênico mais puro mesmo, quanto menos vasopressor, menos pós-carga, melhor o desempenho do coração. Então, eu uso muito é o balão diastólico. mesmo. É. A gente A pressão sempre... arterial assim, ela sempre está contaminada, né, com o efeito da contrapulsação. É sempre difícil de Uhum, interpretar. tá. A gente de rotina usa o aumento da aumentação, o aumento diastólico ali, justamente para ter esse efeito de menos droga vasoativa. Eu acho que ele. Assim, quer queira, quer não, né, Diego? Tem muito mais paz no coração o médico que está olhando para uma pressão de 60 do que aquele que está olhando para uma pressão de 50, né? Então, se aquela pressão de 60 está lá, vamos nos basear nela. Vou fazer uma pergunta para vocês dois, assim, a questão da anticoagulação. Vocês dois trabalham em serviços diferentes, eu queria saber como é que é a rotina nos dois serviços. Entendi, Lívia, que aí vocês raramente anticoagulam, eu não sei como é que é, Diego, na tua prática. E a pergunta que eu queria anexar com isso é a questão do timing da anticoagulação e retirada do balão. Primeiro, como é que faz o controle da anticoagulação, né? E enquanto está fazendo, enquanto está usando o balão, e como é que faz o time de anticoagulação e retirada do balão? Quer dizer, tira a anticoagulação, depois tira o balão, depois faz a desanticoagulação do paciente.
Como é que é nos dois serviços isso? Que eu tenho a ideia que tem uma heterogeneidade bem grande. Você quer responder primeiro, Diego? Aqui a gente não anticoagula. Se o Eu paciente é também não. anticoagulado por outro motivo, aí a gente vai ter que parar, se ele puder parar a anticoagulação, para poder retirar o balão, porque aí tem que fazer a compressão lá. Retira na beira do leito mesmo, não vai para hemodinâmica. É. Eu idem, assim, eu não anticoagulo, assim, raramente. Teve um ou outro caso que a gente acabou anticoagulando em cenários em que fez muita trombocitopenia, e aí entendendo que aquilo era consumo por coágulo, a gente acabou optando por anticoagular e melhorou a trombocitopenia, então é, pode ajudar em alguns cenários específicos. Mas aí transpondo até um pouco da nossa prática de ECMO, né, que o Diego eu sei que tem também bastante, o tempo, a meia-vida da anticoagulação com heparina em bomba, ela é muito pequena, né? Então, às vezes, a gente fica nessas de tipo, 12 horas para fazer um procedimento cirúrgico. Pô, a gente pausa 2 horas, 4 horas para fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, assim, não Hum. precisa de muito tempo sem anticoagulação para retirada do balão, ainda mais que, né, é um acesso calibroso, mas nem tanto assim, né? Aqui você tem que citar anticoagulado por outro motivo, Rafa, é 2 horas que o pessoal pede. É E isso. qualquer para os outros dispositivos, todos 2 horas. Aí tira, comprime. O E difícil é às vezes convencer, né, Diego, que 2 horas tá bom, né? Às vezes as tem que pessoas fazer querem dentro deixar do teu mais turno, tempo. assim, tem que chegar de manhã, pausar, já tirar, comprimir, se deixar para diante, fica para outro dia. É isso aí. E outra coisa só que talvez a gente pudesse dar uma comentadinha antes de encerrar a aula é a questão das contraindicações absolutas, relativas, das contraindicações ao uso de balão. Quer dizer, eventualmente a gente tem um balão, um paciente com choque cardiogênico, mas ele tem insuficiência aórtica, ou leve ou mais grave, tem já um aneurisma aórtico, né? É. E eu vou te dizer, aneurisma de aorta, principalmente de aorta descendente, se é só aneurisma e não é dissecção, nem é uma contraindicação super absoluta, mas ela não vai funcionar, entendeu? Porque você precisa de ocluir 80, 90, 85, 90% do diâmetro. Então, se é uma aorta aneurismática, esquece. Não vai adiantar, né? Insuficiência aórtica, ela é uma contraindicação a todos os tipos de dispositivos de assistência, talvez menos o Impella, o resto todos os outros, né? Pelo menos uma contraindicação, eu diria que relativa, ou necessidade aí, por exemplo, na ECMO até daria para fazer, pensando já que você já ia planejar uma descompressão do ventrículo esquerdo junto. Então, insuficiência aórtica é uma outra contraindicação que eu, assim, também não dá para usar. Mesmo quando ela é moderada, tá? Porque se é uma moderada, ela vai virar grave. Se é uma discreta, já vai virar pelo menos moderada. Então, tem que levar isso em consideração. E o que a gente mais vê no dia a dia mesmo, que também é uma contraindicação para todos os outros dispositivos, é falência de acesso arterial, né? Então, pacientes que têm uma doença muito grave ali de doença arterial periférica, em geral é muito complexo de você não só passar o balão, como ter complicações embólicas também. Então, em geral, são os pacientes que a gente que tem mais risco para choque cardiogênico, infarto, e todos essas coisas. E dissecção também, sem dúvida nenhuma, contraindicação absoluta para todo tipo de dispositivo. Não sei se você lembra mais algum, Diego. A gente às vezes reconsidera se está muito plaquetopênico na largada, assim, porque aí vai consumir mais plaqueta e você tem risco de sangrar. E o bom do balão, assim, se tu botou, te arrependeu, né? Claro, tu pode tirar mais fácil, né? Um ECMO, tu já tu tem uma estrutura maior, tem que levar para o bloco, tem que rafiar a artéria, né? Maravilha, gente. A gente passou um pouquinho do horário, mas acho que valeu muito a pena. Eu queria agradecer muito a Isabelle aí por ajudar a gente na mediação, aí por fazer essa mediação junto, né, Isabelle? Lívia, muito obrigado. A gente tem contado bastante contigo aqui no Forme Amib, né? Mais uma vez, uma aula que nos ajudou muito. Diego, muitíssimo obrigado por contar contigo. Espero contar contigo muitas vezes, né? Tuas aulas sempre são muito boas de assistir. Além de agradecer a todos vocês, eu queria deixar lembrado que essa aula fica gravada, né? Então, quem quiser pode acessar através do YouTube da MIB.
do site da MIB para acessar essas aulas, né, e contribuir aí para o seu programa teórico, né, e agradecer particularmente às pessoas e aos programas que tiveram assistindo, que tiveram nos assistindo. A gente manteve aí, durante praticamente o tempo inteiro das duas aulas, cerca de 64 acessos, e a gente sabe que muitos acessos são coletivos, né? Muitos programas se reúnem para assistir. Então, agradecer tanto a audiência quanto a vocês, Lívia, Isabelle, Diego, né, que doaram o seu tempo aí para dar essa aula para os nossos alunos, né, gente? Muito obrigado a todos vocês e nos vemos nesse mesmo bate-canal daqui a uma semana. Obrigada, Tchau, gente. Um gente. abraço. Obrigada pelo convite. Um Então, grande abraço a todos. muito Tchau. obrigado, foi uma honra.